Bom dia a todos. Conseguem me escutar? Sim? Ótimo. Vamos lá. Então, eu queria primeiro agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, tá? Meu nome é Ian, eu sou atualmente supervisor ali na área de produtos, né, da QualiKits, e tenho ali experiência no laboratório, né, de 5 anos, mais ou menos, né, na produção de kits, em atendimento a cliente, né, nas, é, é, nas construções dessas curvas de calibração. Então, toda essa expertise que eu vou trazendo aqui hoje é bem importante para nós termos aí uma boa base de curvas de calibração, tá? Então, de novo, agradecer a presença de todos aqui e é muito importante, né, esse tópico aí que a gente vai estar conversando aí mais ou menos uma hora, tá? Que é a curva de calibração em kits colorimétricos, né, que a gente chama que como se fosse o coração, né, do nosso método, tá? Então, a gente vai aprender como construir, tá? Desde o zero ali, quais pontos a gente utilizar, enfim, e a validar essas curvas, tá? A validação, no caso, para ver como se ela está confiável para uso, é, qual é o tipo de uso que a gente pode usar nessa curva, tá? É, enfim, vai ser mais ou menos isso. Aí só para explicar, tá, gente? A apresentação vai se dar em mais ou menos uma hora, tá bom? E aí depois a gente vai ter o espaço ali para tirar dúvidas, então conforme vocês têm alguma dúvida, vocês podem ir deixando no chat, que daí no final a gente vai estar lendo essas dúvidas e tirando para vocês, ok? E aí, quando vocês chegarem ali para o final da apresentação, não precisa mais ficar para esses tira dúvidas, o certificado vai ser emitido dentro de uma semana, tá? E mandado para o e-mail de vocês, ok? Junto com a apresentação, né? A gravação da apresentação, e é isso aí. Então vamos lá. Então, eu queria começar falando por que falar de curvas, né? Por que esse tópico, né, que é tão importante. Então, nos anos ali que eu tenho conversado, né, no atendimento ao cliente, com o pessoal, referente aos kits colorimétricos, enfim, tem dado sempre os problemas mais comuns, assim, no laboratório, né? Alguns problemas que vão batendo na mesma tecla, tá? Que seriam, então, resultados inconsistentes. No caso, então, o cliente, ele faz uma curva, né? Ele tem ali uma curva que aparentemente está boa, aparentemente ela está linear, tá? E aí, quando ele faz, então, com a amostra dele, ele chega num resultado que ele não consegue muito confiar naquele resultado, né? Ele meio que duvida daquele resultado, ele não sabe se está certo, enfim. E isso muito se deve às curvas de calibração, tá? Então, as curvas, às vezes, elas estão fora da faixa de linearidade, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso aqui no webinar. Então, basicamente, se você tem uma metodologia ali que a concentração daquela metodologia para quantificar aquele analito, digamos que ele vai de 3 a 800 miligramas por litro. Se no caso o cliente ele quantificar um resultado que está a 805 miligramas por litro, né? Ele está um pouquinho fora da escala. Muitas vezes ele acha que não faz sentido tu refazer de novo essa análise, perder tempo, perder custo, né, para o laboratório. Mas se ele está fora da linearidade, da faixa ali, significa que esse resultado já não está mais confiável, tá? Ele não pode ser confiado mesmo. Então, sim, o certo é você refazer ele com uma diluição maior, né? Ou com uma metodologia de uma faixa um pouco diferente para que ele entre. Tá? E aí, muitas vezes, ele não vai dar aquele resultado de 810 com uma diluição até de, sei lá, 2 vezes, digamos assim, né? Às vezes ele pode dar até um resultado, sei lá, de 500, digamos assim. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. A baixa linearidade também, então, existem curvas, às vezes, que eles estão ali, a gente vai falar sobre o R ao quadrado, né? O coeficiente de determinação, que avalia a linearidade da curva, mas muitas vezes ele está abaixo de 0,99, né? E às vezes o cliente está querendo usar isso com o laboratório, né? Querendo utilizar essa curva abaixo de 0,99, não é o mais ideal, né? Não é o correto para ser feito. Os resultados mascarados por interferentes, tá? Então, independente se tu tem a tua curva completamente linear, completamente validada, tem todos os requisitos ali, e você está negligenciando algum interferente que tem ali na sua amostra, o resultado não vai ser exato, tá?
Então, para cada metodologia existem alguns interferentes, existem meios de você tratar esses interferentes, né? Seja por diluição, por destilação, enfim, né? Ou alguma outra coisa. Então, esses interferentes ali vão te dar um resultado fora da exatidão ali da tua amostra, né? Tem que ser levado em consideração também. Então, isso tudo ali envolve curvas, tá bom? Aqui eu trago um exemplo para vocês, que é um exemplo real que eu tive com um atendimento, tá? Um atendimento a uma cliente, que ela fazendo então um kit de nitrato colorimétrico, tá? Ela basicamente fez aqui, ó, 5 pontos, tá? É uma curva que é um pouquinho mais tranquila, só tem 5 pontos no caso, porque é o perfil do cliente, é um cliente que ele faz o monitoramento da ETE dele, tá? Do efluente dele. Então, o que acontece? Ele não precisa ter uma curva muito robusta, porque não é uma quantificação que ele vai usar no laudo, digamos assim, né? É só para ele ver como é que está o comportamento ali do efluente dele. Então, 5 curvas pode ser o suficiente, tá? Nesse caso. E aí o R ao quadrado, né, o coeficiente de determinação que nós temos aqui, ele está em 0,99, acima de 0,99, que nós dizemos que acima de 0,99 ele é dado como linear, tá? Então, se ele é dado como linear, como é que pode, né, essa concentração aqui, digamos aqui é o dado bruto, tá? Então, nós temos a concentração de 0,5, o padrão que ele fez de 0,5, a absorbância, o resultado, né, dele tinha dado 0,03. Então, essa aqui é a construção da curva analítica dele, tá? Só para vocês entenderem. E aqui embaixo é a quantificação, tá? Então, aqui nós temos os coeficientes A e B da reta, né? E aí, na amostra que ele fez, o efluente dele, basicamente tinha dado uma absorbância de 0,035, que é maior do que o 0,03. Então, você espera que a concentração, pelo dado bruto, seja maior do que 0,5, que está na faixa do kit. Mas ele ficou com resultado negativo, né? Então, pô, aí vem o que a gente tinha conversado de resultados inconsistentes. Como é que pode? Eu fiz aqui, então, na minha curva de calibração e no dado bruto tinha dado esse resultado, era para dar acima de 0,5, e quando foi quantificado ele ficou num resultado negativo, tá? Então, o porquê que isso acontece, tá? Então, ali para o final do webinar a gente vai entender o porquê que essa curva aqui é, ela pode ser usada no caso de um monitoramento, mas por que ela não é validada e não dá para a gente utilizar uma curva assim para quantificar realmente, né? Um laboratório acreditado, enfim, ter uma curva de calibração dessa, tá? E o porquê que isso acontece. Então, dentro desse webinar, o que nós vamos aprender, tá? Dentro desse webinar, você vai aprender, então, os fundamentos de uma curva de calibração. Então, o como, né, que a gente está analisando um analito, né, e a gente reage ali, então, esse analito com reagentes específicos, e essa reação, então, vai formar uma coloração, né, e como que essa coloração pode ser quantificada, né, então, de maneira confiável, ela pode, então, atribuir uma concentração através dessa coloração, né, da reação resultante, digamos. E vamos falar sobre os equipamentos, tá? Como isso ocorre, tá? Os tipos de equipamentos que podem ser utilizados, os critérios que definem uma curva de calibração adequada. Então, o que faz uma curva ser adequada e validada, tá? No final a gente vai ter até um checklist, tá? Dizendo quais que são os parâmetros assim que nós precisamos estar de olho na curva de calibração. Então, coeficiente de determinação, R ao quadrado, resíduos, enfim, a gente vai chegar nisso. Como construir e validar curvas de calibração? Então, desde lá do começo, tá? Então, qual que é o padrão que a gente deve escolher, né, para aquela metodologia, qual que é, o número de pontos que a gente tem que estar preparando, né, quantas réplicas, né, qual o tipo de equipamento que nós precisamos estar utilizando, tá? Então, desde lá do começo até a plotagem disso, ok? Então, a plotagem dessa curva de calibração, para a gente dar uma analisada realmente nos resultados dessa curva de calibração, né? Ter esse olhar crítico para a gente conseguir validar ou não, né, essa curva de calibração. Equipamentos e suas diferenças e impactos nos resultados. Então, de novo, né, a gente vai falar sobre... existem alguns equipamentos que conseguem quantificar para a gente, então, digamos, a intensidade da luz, né, a absorbância, tá?
E como que isso ocorre, qual que é esse tipo de equipamentos, qual que é o positivo de um, negativo de outro, enfim, qual que utilizar ali para o perfil do cliente, tá bom? O perfil do laboratório. Como faixas de leituras podem influenciar nos resultados, então aqui é uma questão de resolução, que também eu vou pincelar com vocês ali para o final, tá? Então, digamos que a tua amostra tem uma concentração esperada entre 8 e 12 miligramas por litro. Então, qual seria o kit mais adequado de você utilizar? Um kit que vai de 5 a 100 miligramas por litro ou um kit que vai de 5 a 20 miligramas por litro, né? Então, tem uma questão ali de resolução, né, que vai chegar em resultados mais exatos, tá bom? Então, é isso que nós vamos estar vendo hoje aqui no nosso webinar. Então, métodos colorimétricos, né? O que é uma análise colorimétrica? Então, vamos lá desde o começo, tá? Então, basicamente, você tem ali reagentes pré-dosados que eles vão reagir com um determinado analito, tá? E vão, então, resultar num produto que vai ter uma coloração, ok? Então, basicamente, peraí, só um pouquinho, dá um segundinho. Voltando. Então, métodos colorimétricos. O que seria uma análise colorimétrica? Tá? Então, basicamente, como que esses analitos, é basicamente um conjunto de reagentes, né, que vão reagir com o analito e vão formar, então, um produto. E nesse produto, ele tem uma coloração específica, tá? E aí a concentração, né, da cor formada é proporcionada à concentração do parâmetro analisado. E a quantificação, então, é realizada através da fotometria, tá? Então é basicamente isso, né? A gente tem ali, dependendo da faixa do kit, da faixa da metodologia, né? Uma quantidade pré-dosada ali de reagentes que vão estar reagindo ali com o analito, tá? Então, de métodos colorimétricos, eu trouxe aqui, então, um exemplo bem normal, mais comum, que é o de DQO, que muitos laboratórios fazem dentro do próprio laboratório, né? Dosar esses reagentes e fazer ali para ter essa quantificação. Que seria a demanda química de oxigênio, tá? Então, como que ocorre essa quantificação, né? A reação, basicamente, a gente tem o cromo, né? Que ele está em forma de dicromato de potássio, geralmente, tá? E ele tem a coloração rosa, porque ele está no estado de oxidação de 6+. E quando em contato com a carga orgânica, que é o nosso analito, tá? Ele vai reduzir a cromo 3+, enquanto a nossa carga orgânica vai ser oxidada. Tá bom? Então, quanto mais carga orgânica, mais o cromo vai ser reduzido. E como a gente consegue ver, o cromo que é reduzido ali, o cromo trivalente, ele tem a coloração verde. Então, ele vai do laranja para o verde. Quanto mais carga orgânica a gente tiver, mais verde ele vai ficar. Então, dentro de uma determinada faixa de trabalho, a gente consegue utilizar esse cromo, tá? Esse cromo, é, essa metodologia para quantificar, então, a quantidade de matéria orgânica, tá bom? Então, aqui eu trouxe, né, uma foto de uma curva analítica, que não é a DQO, tá? Que é uma curva de nitrogênio amoniacal. E só para a gente ver, então, né, que da parte mais amarelada até esse azul mais escuro ali, né, digamos, um esverdeado azul, a gente tem da faixa menos concentrada, mais concentrada, tá bom? Então, quanto mais a gente coloca do analito ali, de nitrogênio amoniacal, mais ele vai ficando escuro. Isso ali é uma curvinha de calibração que foi feita. Então, vamos falar um pouco sobre os fundamentos, tá? Então, a gente tem aqui que, basicamente, a curva, né? A curva que a gente vai estar utilizando, ele vai ser numa faixa de trabalho específica, né? Então, é uma relação, então a gente faz uma relação de uma concentração conhecida, tá? Daquele analito, então a partir de padrões, e o resultado que ele dá, que no nosso caso aqui seria a absorbância, né? Então, no caso da colorimetria, absorbância versus concentração.
Então, para cada absorbância que a gente tem dentro dessa faixa de trabalho, ele é relacionado a uma concentração. Então, desse momento, né, nesse jeito, a gente consegue quantificar, então, o quanto que tem ali dentro de uma amostra que nós fazemos a partir dessa curva de calibração. E é por isso que a gente tem que levar em consideração que a curva de calibração é como se fosse o coração do método. Porque não adianta você ter uma metodologia, né, que faz sentido, que vai dar certo, mas a tua curva de calibração, ela tá fora, né? E aí, quando você quantifica isso, ele vai dar uma concentração completamente fora do que deveria dar, né? Então, aqui no gráfico, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que nós temos, por exemplo, o LD. O que seria o LD aqui, né? Então, gráfico de concentração por resposta, que seria a absorbância, tá? O LD é o limite de detecção, tá? O limite de detecção nada mais é que a quantidade, né, mínima que nós temos, né, a concentração mínima que nós temos, que vai gerar uma resposta, tá, diferente do nosso zero, do nosso branco de reação. Então, quando nós revelamos ali para determinada metodologia, com um branco, com a ausência daquele analito, né, só com água, ele vai dar um resultado zerado, né, de absorbância. E o LD vai ser a primeira concentração em que a gente consegue ver que difere dessa concentração que é os zerados com água, né? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue confiar nessa. É, a gente não consegue confiar nesse resultado, porque ele está tão próximo ali do zero que existe, por exemplo, o ruído do equipamento. Né? Então, todo equipamento ele vai ter ali uma certa incerteza quando você colocar ali a cubeta e ler ele uma, duas, três, quatro vezes, ele sempre vai dar uma diferençazinha mínima, tá, de absorbância, mas como aqui está tão sensível, está tão baixa essa resposta, essa diferença já mexe muito no resultado. A gente consegue ver que ela é diferente do branco, mas a gente não consegue quantificar, ela não tem repetibilidade, né? E aí, quando a gente sobe um pouquinho aqui para o LQ, é o limite de quantificação do método, tá? Então, aqui sim é o primeiro momento em que nós conseguimos ter uma repetibilidade dos resultados, tá? Então, a concentração mínima que a gente consegue ter a repetibilidade dos resultados é aqui que começa a faixa de trabalho. É o ponto mínimo do nosso método, digamos assim, na nossa curva de calibração, tá? E aí aqui nós temos então em azul a nossa faixa de trabalho, tá? E a faixa linear, é interessante a gente falar que a faixa linear ela é menor do que a nossa faixa de trabalho. A faixa linear basicamente é quando a gente tem uma correlação, né, de concentração e resposta que ela é proporcional em todos os pontos. Então, aqui o y, né, a equação de reta, y igual a x mais b, ela é perfeita, ela vai funcionar muito bem. E por que a faixa de trabalho, então, ela é um pouco maior? Né? Como é que isso faz sentido? Tá? Basicamente, a nossa faixa de trabalho, quando ele chega no LQ aqui, a gente consegue ver que ele não está bem na faixa linear. Tá? Por quê? Porque aqui ele inclui um certo erro, mas esse erro ele é aceitável. Ele é dentro de mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, dependendo da concentração que nós temos aqui, né? Mas ele está muito próximo aqui do LQ, né? Mas ainda assim dá para usar essa faixa, ela é quantificável, vai dar resultados exatos, né? Dentro daquela exatidão de mais ou menos 5, mais ou menos 10, e vai ter uma repetibilidade boa. E o que acontece aqui em cima, né? Na faixa de trabalho mais em cima, no caso aqui é a saturação do nosso método, tá? Então a gente tem ali analitos que são reagentes, né? Que são pensados para aquele analito numa determinada faixa. Quando ele chega no máximo dessa faixa, ele começa a saturar o kit, tá? Então, basicamente, aqui para frente ele já está muito saturado, já não tem mais reagentes para dar conta da quantidade de analito, tá? Então, isso aqui ocorre. Mas, um pouquinho depois da faixa linear, entre a faixa linear e a faixa de trabalho, ainda assim esse erro ele é aceitável. Então, a gente sempre pega a quantidade, o range máximo, né, do nosso método para aproveitar melhor o kit, tá? Para aproveitar melhor essa metodologia. Mas aqui é muito importante frisar que é importante a gente estar usando, quando a gente vai analisar alguma amostra,
que ele esteja dentro da faixa linear, e a gente evite, então, esses pontos aqui que estão dentro da faixa de trabalho, mas ele não está na faixa linear. Então, todo kit é importante a gente evitar muito as margens, né? O ponto mínimo e o ponto máximo, tá? Bem por causa disso daqui, apesar dele dar resultados bons, ele já tem uma certa incerteza ali dentro do método. Então, aqui, continuando, né, a gente vai falar sobre os equipamentos que são, que a gente consegue quantificar, né, essa absorbância, tá? Então, aqui a gente tem, de maneira bem resumida, o funcionamento de um espectrofotômetro, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui na imagem, né, o funcionamento desde o começo dele, de maneira bem resumida, tá? Para a gente entender como funciona. Apesar de que é muito problema, é muito raro, né, dar um problema num equipamento desse, não é impossível, mas ao mesmo tempo, como a gente está trabalhando com isso todos os dias, é interessante também a gente entender como funciona, tá? Então, dentro aqui a gente tem no início a fonte luminosa, tá? O que é essa fonte luminosa? É onde tudo começa, é onde o equipamento ele vai soltar uma luz policromática que a gente diz, né? Que é uma luz que tem vários comprimentos de onda, no caso uma luz branca, tá bom? E aí, mas a gente não quer vários comprimentos de onda, a gente, nos nossos métodos, né, colorimétricos, sempre estamos analisando, a gente sempre analisa um comprimento de onda que é referente àquela metodologia, tá? Então ele entra para a fenda de entrada. O que é essa fenda de entrada? Basicamente, ele é um dosador de intensidade da luz, tá? Porque essa fonte luminosa pode ser que ela está emitindo mais luz ou menos luz. Mas essa relação de emitir mais luz, uma intensidade maior, nem sempre significa que é uma coisa boa, porque ela pode estar emitindo um ruído maior, né? Essa intensidade maior pode ser um ruído maior. Então, essa fenda de entrada, basicamente, ele vai dosar o quanto de luz que ele vai passar, tá bom? E aí a gente entra para uma parte muito importante, que é o monocromador, tá? Esse monocromador aqui está representado por um prisma, então a nossa luz aqui policromática, com vários todos os comprimentos de ondas ali, né? O V-vis ou só o vis, dependendo do equipamento, ele passa por esse prisma. Esse prisma, basicamente, ele vai espalhar essa luz em diferentes comprimentos de onda, tá? Então, ali ele vai ter como se fosse um arco-íris, vai ter todos os comprimentos de onda, tá? Mas a gente não quer todos os comprimentos de onda, né? A gente quer somente um, aquele específico do método. E é isso que ele faz, então, na fenda de saída, tá? Então, a fenda de saída, se a gente vai no nosso método, por exemplo, a DQO, que a gente estava falando, né? Ele vai ali de 600 a 620 nanômetros, que é o comprimento de onda da metodologia, tá? Então, ele pega ali, então, nessa fenda de saída, ele vai selecionar esse comprimento de onda que você quer e vai passar então para a cubeta, tá? E é por isso que o espectrofotômetro ele faz isso, tá? Então ele tem esse monocromador, ele tem uma luz policromática que você consegue escolher exatamente aquele comprimento de onda, tá bom? Existem outros equipamentos em que nós vamos falar também, que no caso ele não tem esse monocromador, eles são filtros de luz, né? Então ele vai basicamente só lançar aquele comprimento de onda, tá bom? Então, aqui é onde acontece, né, quando a gente já tem aqui a saída dessa luz com esse comprimento de onda específico, né, ele vai passar pela cubeta, tá? E aqui a nossa cubeta, então, é a nossa cubetinha ali reagida, né, com o analito, por exemplo, a DQO, que vai dizer se ele está mais verde ou não. Então, ele vai absorver, tá, uma quantidade da luz, tá? Uma partezinha é refletida e uma partezinha é transmitida. Transmitida, então, ele passa, tá bom? E o que é transmitido, então, é transmitido para o detector do equipamento, tá bom? E o que acontece aqui, tá? É, na transmitância, né, o que é transmitido para o equipamento, ele consegue, então, ver o quanto que foi absorvido através do que foi transmitido, né? O equipamento, é, ele não vai medir a absorbância, tá? Mas ele vai medir a transmitância que tem ali da cubeta e através dessa transmitância, ele vai saber a absorbância, tá? Ele vai fazer essa conversão, tá bom? A gente não vai entrar muito aqui em matemática, tá bom? Mas, basicamente, aqui, a transmitância é como se fosse uma função ali da absorbância, né? A gente consegue fazer
essa, é, essa conversão, tá bom? E aí a gente tem a relação típica, né, de Beer-Lambert, então, que a absorbância, então, ela é diretamente proporcional a três coisas aqui. A gente tem o epsilon, tá bom? Que ele basicamente é é, a absortividade molar, tá? É o quanto que aquela partícula, né, ela absorve aquele comprimento de onda específico, tá bom? Ele tem o B também. O B ou o L, que nós chamamos, tem alguns lugares que você pode achar essa equação como L, ele é é, o quão é o caminho óptico, né? É o quão grosso é esse caminho óptico grosso, digamos assim, né? Esse caminho óptico, né? Então a gente tem cubetas de 16 milímetros, tem cubetas de 25, de 50, de 100 milímetros, e dependendo da quantidade, né, do quão longo é esse caminho óptico, mais sensível ele é ao kit. Então a gente consegue chegar a absorbâncias ali maiores, digamos assim, é, e a gente consegue deixar o kit um pouco mais sensível, né? A metodologia mais sensível. E também o C, que é a concentração. Então, basicamente, se a concentração é diretamente proporcional à absorbância dentro de uma faixa de trabalho que a gente viu, a nossa curva ali nessa faixa de trabalho, ela é linear, tá? Então, usa-se a equação de reta para a quantificação do analito em determinada faixa da curva. Então, aquele é y igual a x mais b dentro dessa faixa de trabalho, tá bom? Então, o y, no caso, seria a concentração, tá? A x, né? O A é o coeficiente angular, o x seria a absorbância, tá? E o B é o coeficiente linear, tá bom? Então, critérios para uma curva adequada. Deixa eu tirar esse aqui de perto. Critérios para uma curva adequada. É, a gente primeiro, o principal, né, critério para uma curva adequada é o coeficiente de determinação, é o r ao quadrado, tá? Ele indica o quão linear é uma curva, tá bom? Então, o que é o r ao quadrado? Ele é um indicador da qualidade do ajuste da curva, tá bom? Então, basicamente, quando a gente tem uma curva, a gente plota aquela curva, né, com os nossos padrões, ele vai formar uma curva linear, tá? E ele vai formar aquela reta que mais se adequa àqueles pontos que foram medidos, né? E esse R ao quadrado ele vai dizer o quão que esses pontos eles estão próximos dessa curva que ele foi plotado. Então, se existe algum ponto que está um pouco longe demais, esse R ao quadrado vai começar a descer. Tá? Então, ele varia de 0 a 1, tá? E o R ao quadrado mais próximo de 1 significa que os pontos estão todos alinhados à curva. Tá? A gente diz que o R ao quadrado aceitável, né, para ser aceito como linear, ele é acima, né, é maior ou igual a 0,99. E o R ao quadrado abaixo disso, ou cada vez mais baixo, ele indica grande dispersão de dados, tá bom? Então, a importância na curva analítica, né, é que ele garante confiabilidade dos resultados, tá? É um critério essencial em validações, né, tipo, por exemplo, a ISO 17025, tá? E, assim, ele depende muito, tá? De validação para validação, é, qual que é a norma que você tá seguindo, porque não é só isso que vai fazer uma curva ser validada, né? Em alguns lugares, tipo, acima de 0,99 ele é aceito como linear, né? Mas Standard Methods, por exemplo, acima de 0,99 sim, que ele é aceito como linear, né? Ele deve ser avaliado também junto com distribuição de pontos, tá? Então, existem outras coisas aqui também que a gente tem que dar uma olhada para validar ele, mas a linearidade da curva, basicamente, ele é dada pelo coeficiente de determinação, tá? Então, aqui, a importância da linearidade, né? Então, o coeficiente de determinação, ele mede o quão bem os pontos experimentais se ajustam a uma curva, né? Então, aquilo que a gente já tinha falado, aqui ele traz um exemplo, né, de um R ao quadrado de 0,997, que é um R ao quadrado muito bom, tá? Então, a gente consegue ver o quantos pontos aqui eles estão alinhados aqui com a curva, né? Se tivesse um ponto mais longe, esse R ao quadrado ia começar a descer, né? Então, aquele negócio que a gente já falou, a curva analítica confiável é o R quadrado acima, né, maior ou igual a 0,99, ele indica um grau de linearidade bom da curva, né? E quanto mais próximo do 1, mais confiável é o ajuste. Então, normas internacionais, como a ISO 17025, recomendam que o R quadrado seja maior ou igual a 0,99 para aceitação da linearidade.
Aqui eu trouxe, então, uma curva de calibração, né, que ela tem uma baixa linearidade, uma alta dispersão. Então, é uma curva fictícia, tá? Aqui o R ao quadrado dela seria próximo de 0,94, tá? Então, é uma curva de DQO, né, que ele vem de 0 a 2.000. Aqui a gente já consegue ver um erro, né, que não existe curva que começa no zero, né, porque a curva de calibração deve começar a partir do limite de quantificação da curva que é obtido experimentalmente. Tá? Então, o zero, a gente sabe que está no meio do ruído, né? Não vai começar a partir disso, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês para esse ponto aqui, que é próximo de 1.200, né? E 1.250 aqui. Então, aqui a gente consegue ver que tem uma dispersão absurda, né? Referente à nossa curva, né? A nossa equação de reta aqui que a gente fez, pô, aqui os pontos estão muito, muito longe, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui de 1.200, a gente tem dois pontos que já está aqui abaixo de 0,4 de absorbância, né? Que assim já é uma grande diferença, por exemplo, 0,4 aqui para um 0,45, que é onde ele realmente está passando. Então, a curva real está me dizendo que nesse ponto de 1.200, tá, a absorbância real devia ser um 0,45, e aqui ele está abaixo de 0,4, né? Mais ou menos. Então, pô, se um padrão já está me dando um resultado assim, não tem como a gente validar isso, né? E olha o absurdo desse ponto aqui em cima, ele está acima de 0,6, né, de absorbância. Então, se um padrão, a gente fez réplicas do mesmo padrão e ele ficou aqui acima de 0,6, quando a gente medir numa curva, né, com essa metodologia, a, uma amostra que tem essa concentração de 1.200, ele pode estar dando um resultado aqui acima de 0,6. E o acima de 0,6, ele vai estar aqui próximo de 1.600 de concentração. Então, imagina, né? Um erro que era para dar em de 1.200, ele está dando em 1.600 e não tem nem discussão que essa curva aqui está inutilizável e ela já é reprovada só pelo fato da linearidade, tá bom? Que eu trouxe para vocês também uma curva que ela é bem construída, tá? Então, essa é uma curva, inclusive, que é de um dos nossos kits, né, de fenóis. E queria trazer ela, porque pode não parecer que ela está com R ao quadrado, né, de 1. Pode não parecer, mas ela tem uma quantidade de pontos aqui que são 50 pontos, tá? Cada ponto que a gente faz em quintuplicata. E pode não parecer porque elas estão todas perfeitamente alinhadas com a nossa curva, né? Os pontos estão perfeitamente alinhados com a nossa curva. Então, R ao quadrado ficou em 1, tá? E também queria mostrar para vocês que, assim, é muito difícil a gente chegar ao ao quadrado cravado em 1, porque existem algumas incertezas dentro dos métodos colorimétricos, né? Então, quando a gente faz os nossos padrões, né, aqui de 5, 4, 3, 2, 1, enfim, né, essas diluições podem ter algum erro ali, né, que a gente vai conversar de um erro sistemático, por exemplo. Então, alguma coisa vai minimamente mudar ali. Existe o erro do analista, né, que tá fazendo, tá? O ruído do equipamento. Então, geralmente, o que você vai ver dentro dessas curvas são curvas ali com R ao quadrado 0,998 para cima, assim, né? Que daí realmente é uma curva muito boa, linear e boa para uso, tá? Mas aí a gente entra num ponto muito importante, que o R ao quadrado, para validação de uma curva, não é o suficiente. Ela é o suficiente, então, para determinar se uma curva está linear, mas não quer dizer que ela está válida para uso, tá? Porque o coeficiente de determinação R ao quadrado ele indica o ajuste da curva, como a gente já falou algumas vezes. Os valores próximos de 1 sugerem uma boa correlação. Porém, o R quadrado alto não indica, né, não garante que a curva é adequada para o uso, porque ela ainda pode esconder erros sistemáticos. Como assim erros sistemáticos, tá? Imagine então que a gente está fazendo a nossa curva de calibração, né? A gente fez todas as diluições ali do padrão. Em um desses padrões, essa diluição ficou um pouquinho fora, digamos que que a gente usou um pouquinho a menos que deveria, tá? Ou dentro daquela vidraria tinha algum contaminante, enfim. O importante é que todas, por mais que a metodologia está perfeita, né, o kit, digamos assim, está perfeito, ele está com resultado ótimo, tu está usando o equipamento que tem um resultado ótimo, todos os pontos realinharam perfeitamente. Mas naquele ponto em específico, ele ficou um pouco mais baixo, tá? E como ele ficou um pouco mais baixo, todos os pontos mais baixos, né, ele indica um erro sistemático, tá? Porque todos eles ficaram abaixo da curva, tá bom? Não indica que é um erro aleatório, não é um erro de ruído, não é um erro, enfim, né? Então é um erro sistemático.
E se ele apresenta um erro sistemático, ele já não pode ser validado, tá? Então, o coeficiente de determinação deve ser avaliado junto com outros critérios. E esse critério que a gente acabou de falar, então, seriam os resíduos da curva, tá? Então, a análise de resíduo da curva basicamente, o que significa esse resíduo, né? Ele indica a diferença entre o valor real que a curva está dando para aquele ponto em específico, né? Tu plotou a curva ali para aquele ponto específico, por exemplo, de 1.200, né, de concentração, ele daria tanto de absorvância, e aí os teus pontos, na verdade, eles não estão 100% alinhados com a curva, né? Porque é o valor experimental. E aí, então, basicamente, essa diferença ali de valor, que é o resíduo da curva, tá? E esses resíduos, eles devem apresentar uma distribuição aleatória, tá? Ela não pode ter um padrão ali dentro, tá bom? Então, se ele apresenta, como a gente tinha comentado ali no exemplo que eu dei agora, uma tendência ali significa que ele tem algum erro sistemático, tá? Então, é o critério essencial para validar a linearidade da nossa curva. Então, aqui dentro, eu trouxe também uma avaliação de resíduos, né, de uma curva nossa também, tá? E o que significa aqui, então, esse gráfico, tá? Então, o zero, basicamente, o que seria o zero de um resíduo, né? Significa que essa diferença entre o valor experimental e o valor real da curva, ela é nula. Significa, então, que a gente está batendo bem certinho, ele é um resultado 100% exato se ele está zerado, né? Com a curva que a gente plotou. E aqui, então, a gente consegue ver pontos acima e abaixo. Se ele está negativo aqui, significa que a absorvância dele, né, o resultado experimental ficou abaixo, então, da curva, e se ele está positivo aqui, significa que ele ficou acima da curva. Ele tem os limites de 3 aqui, né? A gente não vai entrar de novo, não vamos entrar muito na matemática, mas se ele passa de 3 também, ele significa que já não está. Ele entra na linearidade, na verdade. Aquele ponto ele tá fora, ele não apresenta a linearidade boa, né? Ele é um outlier ali, que, digamos, né? Então ele não pode ser considerado também, tá? Ele está muito fora do que a curva está propondo, né? Digamos. Então aqui, como a gente consegue ver, tá? Todos os nossos pontos estão, alguns pontos acima, alguns pontos abaixo, né? Do nosso zero aqui, que seria o exato, tá? Então, aqui indica que não tem nenhum erro sistemático e a curva, então, está boa para uso. Se no caso, por exemplo, esse ponto aqui, que tem um embaixo, deve ter uns dois embaixo aqui, três em cima, porque a nossa curva é feita em quintuplicata, tá? Se os 5 pontos estivessem bem próximos aqui em cima, isso indica que esse ponto aqui está com erro sistemático, né? Então, teria que refazer esse ponto para ver se ele entraria. Ok? Então, entramos agora na precisão e exatidão, tá? É muito falado, né, de precisão e exatidão, né, dos laboratórios, e também é uma coisa que nós precisamos aqui avaliar para a nossa curva de calibração, tá bom? Então vamos começar pela exatidão, né? Ela indica a proximidade entre o valor medido e o valor real, né, de um ponto, né? A gente está então avaliando um ponto específico ali da curva, né? O erro típico aceitável é de mais ou menos 5 a 10%, então isso depende muito da concentração do kit, né? É, a gente vai ver que não é uma coisa que é tabelada, que é fixa, né? Tipo, para todo ponto que a gente tem da curva, o erro aceitável é de mais ou menos 5%. Não, né? Existem pontos que são mais sensíveis, então o erro aceito ele é um pouco maior, tá? Dependendo do que você está seguindo na norma que você está seguindo, né? Enfim. Então, a exatidão, na verdade, lembra um pouquinho dos resíduos, né, que a gente estava falando, né? Então, a proximidade do valor medido e o valor real, né? O valor experimental e o valor é, real ali, né? A precisão, então, ela é a repetibilidade dos resultados. Se você está fazendo aquele ponto várias vezes e ele está batendo no mesmo, né, naquela absorvância bem próxima, quer dizer, então, que você tem uma precisão, né? Você está fazendo aquele mesmo ponto, aquele mesmo padrão várias vezes e aquela variação de absorvância está dando muito alta, significa, então, que você não tem repetibilidade dos resultados e a tua precisão está baixa. Ela é avaliada pelo desvio padrão relativo, tá? O RSD, que nós chamamos, tá? Ou DPR também, em alguns lugares vocês vão achar, que basicamente ela tem que estar abaixo de 5%, tá?
Depende também aqui da concentração que a gente está analisando, tá? Não é uma coisa fixa, tá? Quanto mais sensível aquele ponto, maior o RSD que você consegue ter ali, né? Aceitável. Então, o RSD baixo, ele é consistente e reprodutivo, né? Então, ele tem uma alta precisão e resultados estáveis. E o RSD alto, ele é variável e reprodutivo. Então, ele tem uma baixa precisão e resultados inconsistentes. Aqui, só para a gente fazer um link também com a nossa curva de calibração, é legal a gente voltar para precisão e exatidão aqui para análise de resíduos, né? Lembrando, aqui nesse gráfico, análise de resíduos, onde a gente consegue ver a exatidão? Como eu já tinha falado para vocês, a análise de resíduos é basicamente a diferença entre o valor experimental, né? A absorbância experimental com a absorbância real da curva que a gente plotou. Então, se ele está zerado, quer dizer que ele está muito próximo da exatidão, né? Se ele está zerado, ele está 100% exato, né? Mais próximo do zero, mais próximo da exatidão. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a gente tem um ponto que está muito exato, tá? Quanto mais longe a gente está aqui do zero, menos exato ele está, ok? Lembrando que entre 3 e menos 3 quer dizer que ele ainda está numa aceitação boa de exatidão, tá? E aí a precisão, onde a gente consegue ver aqui? A precisão a gente consegue ver na variação entre os pontos, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem um ponto que está aqui próximo de 1,5 e um ponto que está aqui próximo de menos 2,5. Tá? Então, essa variação aqui de absorbância que ele está apresentando significa que a precisão dele está mais baixa, por exemplo, que esse ponto aqui, tá? Próximo aqui de 0,2 de absorbância, que ele está próximo de 1,3 e até 0,5, né? Menos 0,5 aqui. Então, ele está muito mais preciso aqui, tá bom? Então, só para fazer um link ali com o que a gente está falando, tá? Aqui eu trouxe também para vocês uma tabela de quantificação da nossa curva. Tá? As curvas são quantificadas, nós usamos, então, todos os nossos parâmetros, né, no nosso laboratório físico-químico e todos são validados, né, conforme normas, enfim. Então, aqui é de uma planilha de quantificação, uma planilha de validação que nós temos das curvas, tá? Que ele está, então, avaliando tanto a precisão quanto a exatidão de um limite de quantificação, tá? Esse kit aqui, ele é de nitrato, e ele está, então, avaliando aquele ponto LQ, que é o ponto mais sensível do nosso kit, tá? Do nossa metodologia, digamos assim. Lembra que ele fica mais ali, é o primeiro ponto que a gente consegue, então, medir com uma repetibilidade dos resultados. E aqui, então, que ele está provando que esse ponto, ele pode ser, ele tem uma precisão boa, tem uma repetitibilidade boa e tem uma exatidão boa, tá? Então, é feita aqui 7 análises desse ponto, né, de 0,25, que é o LQ dele. E aí a gente tem a média dele, o desvio padrão, e aqui é o DPR. O DPR é o RSD, que a gente tinha falado, né, que é o desvio padrão relativo. E lembra que lá, no último slide, a gente tinha falado que abaixo de 5% ele é bom para uso. Pô, mas aqui ele está em 11,5% e ele foi validado. Como assim? Pô, o critério de aceitação aqui dele é menor ou igual a 15%. Por quê? Aquilo que a gente estava falando. Pô, é um ponto de 0,25 miligramas por litro, tá? É 250 ppbs, né? Então, é um ponto que qualquer tipo de variaçãozinha pequeníssima que tem, ele vai dar um DPR muito alto, tá? Porque tantos por cento de 0,25 não é a mesma coisa que tantos por cento, por exemplo, de 100 miligramas por litro, tá? Então, tem essa relação ali, o critério de aceitação, ele muda conforme, então, as normas que nós temos aqui, tá bom? E a exatidão, então, apesar do DPR dele, né, a repetibilidade ter ficado ali dentro do critério de aceitação, mas um pouquinho mais alto, a nossa exatidão aqui, ela ficou ótima, né? O erro relativo, o critério de aceitação aqui era menor que 20%, tá? E aqui ele ficou menor que 3,43, né? Ele ficou, tipo, menos 3,43 essa exatidão. Então, ele está bem exato, ainda assim, né? Então, vamos para o preparo de uma curva de calibração, ok? Então, quantos pontos são necessários? Né? Quando a gente vai fazer uma curva de calibração, quantos pontos são necessários? Né? É... Aí a gente entra na questão do perfil do cliente, tá? Porque existem clientes, por exemplo, que vão fazer o monitoramento do seu efluente, né? Então, nessa metodologia, numa curva de calibração, ele não precisa ter
não vai quantificar de maneira tão exata, né? Ele não vai estar analisando o resíduo, ele não vai estar analisando muitas coisas ali para validar essa curva, precisão e exatidão, né? Mas, quando é uma questão de laboratório acreditado, que vai passar por normas, auditoria, enfim, você precisa ter uma quantidade maior de réplicas, de pontos, enfim. A gente vai ver aqui o quantos, né? Então, quanto maior o número de pontos e repetições, maior robustez. Por que isso, né? Quanto mais pontos nós temos, mais a gente vai ver o quanto a curva realmente, a resposta da curva realmente, é, como essa curva, né, se comporta, tá? E quando a gente não tem repetições, por exemplo, uma curva que é feita em simplificata, a gente não consegue nem ver a questão de resíduos, né? A gente não consegue avaliar se tem ali um erro ali, né? Que leva em consideração os resíduos, né? Então, no caso, tem essa questão de a gente fazer mais repetições para ter uma maior robustez, tá bom? Então, depende muito do objetivo do laboratório, né? Então, a escolha dos pontos dentro da faixa do kit, né? Então, desde o começo, a gente vai ver, então, quais são os pontos e qual é a faixa do kit. Então, tem que avaliar qual que é a faixa de trabalho do kit, né? Não pegar o ponto de saturação do kit, né? Não pegar o ponto que está abaixo do LQ dele também, né? É, a partir disso, então, e a escolha de quantos pontos, a gente prepara os padrões. Aqui entra muito questão de boas práticas de laboratório, né? Porque, pô, é onde a gente está fazendo a nossa curva de calibração, que é o nosso coração, digamos assim, do método, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter nenhum tipo de erro, né? Então, também, voltando ali ao número de pontos e repetições, se você está fazendo uma curva em simplificata, existem os erros pontuais que nós chamamos, né? Além dos erros sistemáticos, né? Que daí é a questão dos resíduos, que a gente não consegue ver em simplificata. A gente também não vai conseguir identificar um erro pontual, tá? Então, digamos que em alguma revelação, né? Em um ponto, ele ficou com uma concentração muito mais baixa do que o restante da curva. E aquele ponto ele está puxando para baixo ali a curva, né? Isso foi por causa de um erro pontual. Foi algum erro de dosagem, algum erro de pipetagem que fez com que essa curva, então, fique pouco errada, né? E é aquele negócio que a gente conversou lá no começo, né? Daquele cliente que ficou em dúvida daquela quantificação com a absorbância de 0,035, que era para ter dado uma concentração pelos dados brutos, mas deu uma concentração negativa, né? Por quê? Erro pontual, tá? E também está sendo feito em simplificado, né? Então, a partir disso, do preparo dos padrões, a revelação das cubetas, tomar muito cuidado, né, com todo o processo ali, levando em consideração boas práticas de laboratório, que a gente vai conversar um pouquinho. Registro dos resultados, então, esse registro dos resultados pode ser feito a partir do próprio equipamento, tá? Você consegue fazer isso no próprio equipamento ou jogar isso para uma planilha de Excel e quantificar a partir de lá, como a gente tinha visto lá em cima, né, lá nos primeiros slides. E aí a plotagem da curva, né? A gente conseguir também analisar então essa curva, analisar resíduos, analisar o comportamento dela para ver se a gente consegue validar ou não essa curva, né? Então depende muito do objetivo do laboratório, porque de novo, dependendo do laboratório, se é um monitoramento, muitas vezes você não precisa de todo esse rigor, tá? Então você não precisa estar ali avaliando, né, vários pontos para validação da curva, porque você quer ter uma noção dos resultados, né? A quantificação vai ser feita com um laboratório acreditado. Então, a preparação dos padrões, né, como a gente já tinha falado, devem ser preparados com precisão, cobrir toda a faixa analítica e ter concentração conhecida. Então, a escolha dos pontos, de novo, como a gente falou, esse é um monitoramento de uma ETE, um laboratório acreditado, e quais padrões escolher. Aqui a gente tem um erro clássico também, do padrão que é escolhido, né, e como a gente pode certificar que esse padrão tá confiável e é para aquela metodologia, tá? Então, a escolha dos pontos, no monitoramento de ETE, a gente consegue fazer em 5 pontos simplificata, tá? Que é o suficiente. Mas se quiser fazer também mais e ter ali um resultado mais palpável, pode ser feito, né? E laboratórios acreditados, de 5 a 10 pontos ou até mais com réplicas, né? Então, triplicata, quadruplicata, quintuplicata, para então ter realmente uma quantidade de resultados bons que a gente consiga ver e avaliar para validar essa curva, né?
Então a gente entra nos padrões, tá? Então a escolha dos padrões, então ali a gente já viu qual que é a quantidade de pontos da nossa curva, né? A nossa faixa de trabalho, então a gente vai preparar os padrões. Qual é o padrão que eu devo utilizar para determinada metodologia? Então eles devem ser escolhidos de acordo com a fórmula química do analito, tá? É, o uso do padrão incorreto invalida qualquer resultado, mesmo com uma curva perfeita, tá? Então vamos lá. Existe muito, por exemplo, um parâmetro, né, que é analisado, por exemplo, de nitrogênio. Só que ele é o nitrogênio do nitrato, tá? E muitas vezes o cliente acha que usando um padrão de nitrato ele consegue fazer uma curva confiável. Só que não é a mesma coisa você estar analisando o nitrogênio de nitrato do nitrato. Tá? Existe um padrão que é o nitrogênio do nitrato e o nitrato. Tá? Isso, ele tem uma diferença ali de massa molar. Então, se você faz ali uma curva que leva só em consideração o padrão de nitrato, ele vai te dar um resultado linear, tá? Ele vai te dar um resultado bom, mas toda essa curva, ela tá errada, porque ela tá com uma concentração errada. Todas as concentrações ali que você utilizou tá errada, né? Então, 10 miligramas de nitrato, de um padrão de nitrato, não é a mesma coisa que 10 miligramas de uma concentração de nitrogênio de nitrato, tá? Da mesma forma, existe também um erro um pouquinho mais forte, digamos assim, mas ocorre também, que é a escolha do padrão errado, tá? Desde o começo. Então, pô, eu tenho ali um kit de nitrato, tá? Que tá analisando o nitrato, e eu vou usar ali um padrão de nitrito, tá? Nitrito de sódio, enfim. Claro, não vai reagir, porque não é o analito escolhido para aquela reação, para aquela metodologia, então não vai reagir, né? E não vai dar resultado nenhum. E aí, então a gente tem que escolher os padrões corretos. Eu falo isso porque acontece bastante entre os laboratórios a escolha, principalmente ali da questão de nitrogênio, nitrato e nitrato, tá? E aí existem também, né, os padrões. Qual eu posso utilizar? Pois tem padrões comprados, né, padrão de material de referência, ou material de referência certificado, né? Dependendo então de qual é o objetivo do laboratório, ele pode estar comprando ou certificado, né, que já tem a certificação que aquela concentração é realmente aquilo, com aquele erro esperado, né? E o material de referência que também é bom para uso, ou tem a opção também de você preparar os próprios reagentes, né, o próprio padrão dentro do laboratório, né? Apesar de que eu não gosto muito dessa terceira opção, dependendo de qual é o objetivo ali do laboratório, ele pode estar utilizando também essa metodologia ali de fazer o próprio padrão, né? O importante é ele ter alguma certeza, né, que esse padrão tá sendo preparado certo, ele vai ter aquela concentração, tá? Porque daí vai entrar algumas coisas de preparo do padrão, vai entrar erro de balança, vai entrar erro da vidraria que ele está utilizando, enfim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então, entramos ali, né, depois que a gente fez toda a curva, já plotou tudo, nós temos o programa de usuário em equipamentos, tá? Então, nós temos, por exemplo, espectrofotômetros, né, que era aquele lá que a gente conversou lá no começo, né, o funcionamento dele. Que daí a gente vai plotar aí nele a curva. Ele tem a opção de a gente colocar um programa de usuário que vai, então, digamos, ler a absorbância, porque o espectrofotômetro não lê a absorbância, ele lê a transmitância, que daí é ele é transformado em absorbância, né? Mas digamos que ele lê a absorbância ali, né? E ele automaticamente, através desse programa de usuário, né, num determinado comprimento de onda, dizendo qual que é a faixa ali, né? Os limites ali de quantificação e qual que é o coeficiente linear e o angular, ele vai automaticamente para já te dar a concentração daquele teste, tá? Então, é possível fazer isso em programas de espectrofotômetros, né? E ele tem três tipos, né? Três, digamos, maneiras de fazer dependendo do seu equipamento, tá? Então, a inserção de resultados em absorbância dos padrões. Então, digamos que você fez toda a sua curva, você foi no método de comprimento de onda livre, né? Naquele comprimento de onda específico da tua metodologia, e tu leu ali os teus padrões, tá? E anotou qual que é minha concentração aqui de 2 deu tanto de absorbância, de 4 deu tanto de absorbância, 8, enfim. Tem tudo plotado, anotado,
né? E aí, na hora que você vai fazer esse programa de usuário, ele vai te perguntar qual que é o nome do método, vai perguntar os limites de quantificação, vai te perguntar o comprimento de onda e qual que é as concentrações que você está fazendo, né? E aí ele vai deixar você escrever, né, qual que são essas concentrações, quais são essas absorbâncias que foram lidas, tá? Existe essa maneira e existe a maneira também de inserção dos coeficientes já calculados. Então, digamos que você fez a mesma coisa ali, né? Então, você tem tudo plotado ali de absorbância, concentração. Você foi no Excel, por exemplo, né? E quantificou isso já. Você já tem o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente linear e o angular ali na ponta do dedo. E aí, na hora que você vai colocar ali no seu espectro, ele já pergunta qual que é o A e o B, você coloca ali, pronto. E aí você consegue quantificar a partir disso, tá? E, por último, é esse que é importante entender se o seu equipamento é dessa última categoria aqui, digamos aqui, assim, que é a inserção das curvas reveladas. Nesse tipo de equipamento, tá? Existe equipamento que, se eu não me engano, é o MN, ele não deixa você utilizar, você escrever qualquer tipo de absorbância que você já leu antes. Tá? Se você tem ele plotado ali, você não consegue colocar qualquer absorbância. Ele vai te pedir para inserir essa cubeta. Você colocou tudo ali, quais são as concentrações, enfim, e ele te pede para inserir essa cubeta, tá? Revelada. Ele não deixa você colocar os coeficientes já calculados, nem a absorbância que você calculou antes. Por que é tão importante saber se é dessa categoria? Porque existem nas metodologias um tempo de reação específico para cada metodologia. Então, se você não sabe se seu equipamento é dessa categoria, digamos assim, e você revelou tudo antes e conseguiu as absorbâncias antes, ótimo. Mas até você conseguir colocar ali, digamos que já passou uma meia hora, né? Você conseguiu, você vai tentar então colocar em programa de usuário. E no programa de usuário, então, ele não deixa, porque ele precisa colocar então as cubetas reveladas, mas ali já passou meia hora, e digamos que a tua metodologia diz que é em 10 minutos de reação, o tempo de reação, né? Então tu não vai estar conseguindo colocar essas cubetas ali dentro mais, porque ela vai estar dando um resultado errado, né? Pode ser que ele está dando um resultado errado, porque ali a cor já mudou um pouco a mais, né? Depois de 20 minutos do dada da metodologia, né? Tu não pode mais confiar naquele resultado, tá? Então é bom você saber antes para não ter que fazer duas vezes a curva, beleza? E existem também os equipamentos que são um pouco mais simples, tá? Que daí seriam os colorímetros ou fotômetros. É importante dizer que existem alguns fotômetros que deixam sim fazer programas de usuário e vão te quantificar já em miligramas por litro, né? Vão te dar o resultado em miligramas por litro. Mas existem muitos fotômetros e muitos colorímetros que não deixam isso, tá? Então ele simplesmente vai colocar ali o comprimento de onda, que é para ele ler. Ele vai passar ali o feixe de luz, né, naquele determinado comprimento de onda, e os resultados vão ser apenas obtidos em absorbância, tá? Tu não tem como criar um programa de usuário para ele quantificar. Então, a partir disso, como que é feito? A solução é você fazer no Excel, então você anota todas essas absorbâncias da tua curva e tu faz no Excel essa plotagem de curva, tá? Importante dizer aqui que a Ungt, ela disponibiliza um documento para quantificação. Existem duas categorias de quantificação aqui, tá? A categoria, digamos, de monitoramento, que é essa curva mais simples, que seria essa curva em 5 pontos e simplificada, para todos os parâmetros, né, que a Ungt tem ali, ela já diz quais que são nesse documento, né? Quais que são as concentrações que devem ser preparadas, tá? Faz os cálculos para você, né? De como fazer essas diluições. E aí, numa aba ali de determinada metodologia, digamos nitrato, você coloca ali os teus resultados, ele vai te plotar já o gráfico certinho, né, a curva certinha e vai dizer se ela tá boa para uso ou não através do R ao quadrado. E existe também a planilha que daí é de validação, né? E aí, então, essa planilha é muito mais completa, né? Ela vai levar em consideração precisão, exatidão, que a gente tinha visto, né? Análise de resíduos, o R ao quadrado, vários pontos, né? As réplicas. Então, isso é para uma curva realmente validada. Então, a gente tem isso que também auxilia os nossos clientes, tá bom? E aqui nós entramos, então, nos tipos de equipamentos, tá?
Então, por exemplo, nós temos os espectrofotômetros, né? Os fotômetros e colorímetros. Tá? Então, aqui é importante nós sabermos que, por exemplo, o espectrofotômetro ele vai medir em todos os comprimentos de onda, tá? Ele vai ter uma alta precisão e sensibilidade, ele tem um custo muito maior do que os outros equipamentos, mas ele te dá, então, resultados bem mais precisos e confiáveis. Ele é ideal para análises em laboratórios acreditados, tá bom? Então, o fotômetro, por exemplo, ele mede em comprimentos de onda fixos, é aquilo que eu tinha comentado antes, que ele não tem esse monocromador, né? Então, ele vai ter filtros de luz específicos, né? E você consegue, então, medir dentro desses comprimentos de onda, tá? Então, ele é fácil e rápido de usar, né? Ele é adequado para testes em campo e rotina, mas eles têm uma menor precisão. E muito disso se deve também ao fato, por exemplo, se você tem alguma metodologia, digamos, de surfactantes, que o comprimento de onda é em 653 nanômetros, o teu fotômetro ele não vai ter esse filtro exato de 653 nanômetros, que é o comprimento de onda onde ele obtém o melhor resultado, ele tem a melhor precisão, ele tem a melhor sensibilidade ali para o método, né? Então, ele vai ter ali algo entre 620 ou 680. Não significa que não vai dar certo, mas a sensibilidade, né, a precisão já começa a decair um pouco, tá? E o colorímetro, que é o mais barato e o pior ali da categoria, então ele mede a intensidade da cor, né, a absorvância também, simples e portátil, usado para análises rápidas e estimativas. E aqui os resultados são mais aproximados, então, que o ruído do equipamento, né, a qualidade do equipamento, ele é um pouco pior, ele tem um custo muito menor, né? Então, dependendo do qual é o objetivo ali do laboratório, ele pode ser usado, mas os resultados aqui, eles não são muito bons. Você lê a mesma cubeta várias vezes e ele pode dar absorbâncias bem diferentes ali, tá? Então, é importante a gente saber também que, pô, utilizando, então, um laboratório, né, de monitoramento, por exemplo, contra um laboratório acreditado, a gente não tem como estar comparando esses resultados, tá? Então, o monitoramento ele é usado ali muitas vezes para você ter uma ideia de como está esse teu efluente, tá? Para não ter que esperar então a quantificação de um laboratório acreditado para ver que pô, meu efluente está estranho, aumentou, estourou aqui a carga de amônia, né, nitrato, nitrito, enfim, DQO. Então, você consegue fazer isso para ter uma noção do resultado, mas você não consegue estar é, comparando isso com um resultado de um laboratório acreditado, né? Sabendo de tudo agora que a gente falou de validação de curvas, fica um pouco claro, né? Que fica um pouco difícil da gente comparar esses resultados, tá bom? Então, aqui entrando, né, para a faixa de trabalho, tá? Aquele negócio que eu queria pincelar com vocês, né, que seria. Só deixa eu ver se está tudo certo aqui, rapidinho. Isso. Então, só pincelando aqui novamente, né, a faixa de trabalho. É, a gente já sabe, então, que a faixa de trabalho é onde a gente consegue ter resultados ali que demonstram níveis de precisão, exatidão e linearidades aceitáveis, né? Então, é o intervalo entre a menor e a maior concentração de analito, na qual a amostra, né, demonstra um nível de precisão, exatidão e linearidade aceitável. Então, aqui de novo, né, só mostrando então uma curva fictícia novamente de DQO, que ela então tem a linearidade dela quebrada, próximo aqui de 2.000 miligramas por litro, né? Depois disso, então, ele começa a saturar muito o kit e a partir disso a gente não pode mais utilizar aqui a nossa curva, né? A nossa metodologia, tá? Então, é aquele negócio, novamente, de pô, o meu kit aqui, então, ele é até 2.000 miligramas por litro, né? Pô, eu quantifiquei 2.100. Então ele pegaria mais ou menos aqui, né? Então eu posso utilizar esse resultado, tá tão próximo aqui, não é interessante, tá? Porque se ele fosse ainda linear, ele provavelmente estaria um pouquinho mais acima, entende? Então não é uma questão que é muito confiável de a gente estar utilizando, né? Não pode estar utilizando. Aqui eu trouxe também uma questão de resolução da curva, né? Que basicamente é esse daqui. A gente tem dois kits de fósforo, tá? Então
Aqui é bom mostrar que são a mesma metodologia, só que com escalas diferentes, tá? Então, a gente tem a escala aqui de 1 a 100 miligramas por litro e temos a escala de 1 a 20 miligramas por litro, tá? É uma escala reduzida do nosso kit e uma escala ampliada do nosso kit, tá? Só que em uma delas, a variação de absorbância, ela é um pouquinho mais sensível do que em outra, tá? E isso faz com que os nossos resultados ficam mais exatos e precisos ali, né? Então, por exemplo, é bom aqui mostrar que para uma mesma faixa de concentração, né? A faixa de concentração vai até 100 ou vai até 20, a absorbância ela só vai até 1, tá? Então é de 0 a 1 nas duas curvas de calibração, nas duas metodologias. O que isso ocorre, tá? O que isso acarreta, né? Então, basicamente, a gente sabe que tem ali uma certa incerteza em ruído de equipamento, em analista, enfim, e cada vez que você, então, fizer uma revelação com a sua amostra, ele vai ter uma absorbância que vai estar um pouquinho, na terceira casa, digamos assim, ela vai variar um pouquinho, tá? Mas nessa terceira casa, para essa quantidade aqui de concentração, para a escala ampliada, ele indica que, então, qualquer tipo de mudança de absorbância, ela vai dar uma diferença grande de diferença aqui de concentração, tá? Enquanto aqui na escala reduzida, essa diferença aqui de absorbância não vai dar tanta diferença, entende? Ali na concentração, na quantificação dele, tá? Então, por exemplo, se você tem ali uma amostra que você está esperando o resultado ali de mais ou menos 15 miligramas por litro, não vale a pena, não faz sentido você usar uma escala ampliada do kit, porque ele vai tirar um resultado um pouco menos preciso, um pouco menos exato, tá? É, ou, por exemplo, pô, eu tô até esperando aqui um resultado de 30, mais ou menos, né? Então, vale a pena, na verdade, você utilizar até esse kit de escala reduzida e ele simplesmente diluído em duas vezes, por exemplo, é o suficiente, né? Então, aqui a gente chega num checklist, tá, da curva analítica. Então, conforme a gente já tinha falado, os padrões, né, corretos que a gente tem que estar utilizando. Então, primeiro os padrões corretos, né? Então, a gente saber qual que é o analito, né, para a gente não ter diferença de concentração ali. Mínimo de pontos, tá? Dependendo se tem um branco de reação ou não ali, tá? Porque depende do método, ele vai ter um branco que você tem que revelar ele com a água, né? E tem alguns métodos que ele vai simplesmente pedir o zero dele contra o ar, tá? Então, mínimo de 5 pontos, dependendo ali do perfil do kit, pode ser de 5 a 10, enfim. Então, depois que você estabeleceu isso, a curva linear, tá? Então, depois que você já tem essa curva, você vai dar uma olhada para ver se não tem saturação do ponto, você está respeitando o LQ dele, se não tem nenhum tipo de erro sistemático, nenhum erro pontual, tá? A linearidade, então, confirmada, então, a partir do coeficiente de determinação, né, r ao quadrado acima, né, maior ou igual a 0,99. Os resíduos, então, sem tendência. O erro aceitável ali, a gente olhar, então, a exatidão e precisão. Então, depois de você terminar essa curva, pegar um outro padrão ou preparar um outro padrão com uma concentração diferente dos utilizados ali para a construção da curva e ver se vai replicar ali dentro dessa curva mais ou menos 5 ou mais ou menos 10% ali, né? Conforme o método. Então, a RSD é adequado, né? O desvio padrão relativo, né? Dependendo, então, do ponto que a gente está analisando. Os resultados, então, consistentes dentro do esperado. Né? O método e equipamentos corretos, então, condições de análises atendidas, né? E a equação e unidade conferidas, então, cálculo correto ali de plotagem de curva, enfim, né? Então, a curva válida sempre então, o preparo correto da curva, mas também essa análise crítica da nossa curva, né? Então, a gente tem algumas coisas que nós precisamos estar olhando. E não tem como a gente não falar de boas práticas, né, de laboratório. Aqui a gente poderia estar falando só disso. A gente poderia fazer um webinar só para isso, na verdade, né? Então, eu vou pincelar algumas coisas aqui, porque boas práticas não adianta, então, a gente ter uma curva perfeita, mas não seguir as boas práticas de laboratório, ou tá analisando todos os resíduos, enfim, é quadrado, mas tu não ter boas práticas de laboratório, tu não vai chegar numa linearidade boa, né? Então, por exemplo, usar pipetas não precisam ser automáticas, podem ser pipetas de vidros, né? Mas importante que essas pipetas elas sejam calibradas, né? Numa periodicidade boa, tá? Você certifica então que ela está dosando realmente aquilo, tá?
vidrarias e cubetas adequadas para o uso da construção dessas curvas. Então, muitas vezes, o que é feito em alguns laboratórios é você utilizar de uma vidraria para um efluente, digamos, bruto, carregado para caramba, e depois você querer utilizar essa mesma vidraria para fazer uma concentração de um ponto, de uma curva analítica, né? Sendo que, sei lá, uma coisa muito baixa ali. Então, ele pode ter essa contaminação cruzada que vai fazer, então, com que a tua curva comece a perder a linearidade, tá? Correta homogeneização, então existem algumas metodologias, né? Sempre muito bom estar bem homogeneizado, mas existem algumas metodologias em kits que a homogeneização ela é diferente. Algumas são um pouco mais agressivas, outras são um pouco mais leves, assim, né? E tem que ser levado em consideração e respeitado, né? Conforme a metodologia. Interferentes, então, aquele negócio, não adianta você ter uma curva perfeita e aí não tá levando em consideração a ação de interferência, que vai dar um falso negativo ou um falso positivo nesse resultado, tá? Então, sempre ficar de olho para a metodologia que você está utilizando e quais são esses interferentes, identificar se na sua amostra tem esse interferente ou não. Carga de sólidos, então, tomar um pouco de cuidado para não colocar a carga de sólidos dentro ali da revelação, né, do método, porque ela é um interferente também, tá? A qualidade da água, então, ela não precisa ser uma qualidade de tipo 1, né, com uma condutividade de 0,05 microsiemens por centímetro, mas uma qualidade de água boa, tá? Aceitável ali, e uma água tratada, digamos assim, né, deionizada, destilada, enfim, que tem uma condutividade boa. E a coloração da amostra, que também entra na parte de interferências, pô, a gente está falando de métodos colorimétricos, então, se a amostra já vem com algum tipo de coloração, isso é o primeiro indício que pode dar, e provavelmente vai dar alguma interferência ali é, na análise, né? Então, o certo daí seria tratar essa coloração da amostra, seja diluindo ela ou fazendo destilação, enfim. Manipulação das amostras aqui entra muita coisa, tá? Então, isso é por exemplo, você vai pegar algum efluente, né? E entra desde a questão da amostragem, né? De você ter a amostragem correta, o holding time correto, se ele vai estar dentro ali dos parâmetros corretos, né? Enfim, tem muita coisa aqui dentro, tá? Da manipulação das amostras, todos têm que estar num conjunto de harmonia aqui, senão, se alguma coisa estiver fora, o resultado pode sair fora também, pode ser incorreto. Então, voltando aos erros comuns, né, e como evitar eles. Então, a contagem de tempo de reação é imprecisa. Então, como eu disse, as metodologias ali, eles têm um tempo de reação específico, tá? Então, se ele é 10 minutos, então seria realmente 10 minutos. Não adianta eu olhar aqui para o meu relógio e dizer, por exemplo, do meu celular, né? Pô, são 11h02, então o tempo de reação é 10 minutos, então 11h12 que eu vou ler a cubeta. Não, ele tem 100 segundos também, é um tempo mais preciso, tá? Porque algumas metodologias são bem sensíveis a isso. Tá? Então, é utilizar um cronômetro adequado, dosagem de reagentes com pipetas não calibradas, sempre está calibrada regularmente, tá? A falha na homogeneização, como eu tinha falado, é, leitura em comprimento de onda errado, então isso entra aquela questão também de fotômetros, né, que a gente falou, que, pô, numa determinada metodologia ele vai ter um comprimento de onda específico, mas os fotômetros, eles têm, então, aqueles filtros, às vezes você não consegue estar colocando um comprimento de onda bem correto, mas você vai naquele mais próximo possível. Aqui também estamos falando, então, se a gente errar o comprimento de onda, o filtro que a gente está usando, ou na hora de colocar no programa de usuário no espectropotômetro digitar errado, isso vai dar completamente resultados que não fazem sentido, né? Contaminação cruzada por pipetas ou vidrarias, né? Então, ter aquele conjunto de vidrarias que são mais limpos, né? Que são dedicadas, então, para curva de calibração, enfim. Uso incorreto de padrões, então, né, utilizar de padrões que você consiga certificar que aquela concentração é realmente correta e real, né? O armazenamento inadequado dos padrões, então, dentro de cada padrão, né, no rótulo de cada padrãozinho que você compra, seja ele MR, MRC, ele vai ter, então, a condição correta de armazenamento e de transporte também, né? Então, o armazenamento dele, ele vai ter uma temperatura que vai ter que ficar ou dentro de alguma geladeira ou uma estufa de 10 graus, ou ele fica realmente a temperatura ambiente. Enfim, sempre prestar muita atenção a isso, tá?
E daí também o tratamento estatístico, né, que a gente já está falando sobre isso aqui o tempo todo, então aplicar os métodos estatísticos apropriados. E aí, então, eu entendo que são vários erros e várias coisas que a gente tem que tá de olho aí, né, nos kits colorimétricos, e muitos dos erros, então, são erros ali que são é, de aplicação ali, de fazer essa curva analítica, de preparar esses kits, né, então, você tem que certificar, então, que cada kit daquele, cada cubetinha daquela que você está fazendo, ela tá padronizada, ela tá realmente dosada aquele volume bem específico, né, dos reagentes. Você tem que ter algum tipo de rastreabilidade desses reagentes, e tal. E às vezes é um pouco difícil da gente conseguir então uma linearidade boa de um kit feito do zero dentro de um laboratório. E é por isso então que nós temos os nossos kits, né, a nossa parâmetro, né, nossa linha de kits, que é a Quali Kits, que nós vendemos alguns parâmetros e ali dentro, então, nós já enviamos uma curva de calibração, nós nos certificamos, então, que o resultado do kit vai sempre dar linear, né? E então, para cada lote que nós produzimos, uma calibração é atrelada. Nem sempre essa curva muda, né? A gente consegue utilizar essa curva para diferentes lotes, tá? Ela é compatível com os espectrofotômetros da RAC, né? Do DR3000, do DR2800 até o 6000. Então, o A e o B que vem lá dentro, vocês podem utilizar nesses espectrofotômetros. Se não for, então daí tem que ser construído uma outra curva de calibração. A calibração e os coeficientes são enviados no certificado de análise, tá? O cliente deve inserir a própria curva no equipamento, né? A curva, né, que vem no próprio equipamento, né? Se é MDR, então ele só insere ali o A e o B e está perfeito para uso, tá? Então, as vantagens do uso, né, dos nossos kits analíticos é o controle por lote, a rastreabilidade, o suporte técnico especializado. Então, se surge alguma dúvida na construção de curva analítica, se surge alguma dúvida na quantificação de alguma matriz, né, se tem alguma matriz que está com interferente muito forte, você não consegue recuperar uma fortificada, é, o nosso suporte técnico sempre está disposto, né, a ajudar. Então, além de produzir os kits, também nós somos usuários dos kits, né? Então, nós temos o laboratório físico-químico com uma altíssima demanda e nós utilizamos todos os kits ali dentro. Então, nós entendemos todas as matrizes, interferências dessas matrizes para estar ajudando os clientes também, né? As curvas prontas para alguns equipamentos, como eu tinha falado, dos espectros da RAC, faixas analíticas específicas, maior precisão nos resultados, não precisa se preocupar em então estar fazendo no próprio laboratório, né? E a entrega rápida. Hoje, os nossos kits, depois da aprovação de um orçamento, ele tem 15 dias corridos para ser despachado. Tá? Então, geralmente é despachado antes, então ele tem um tempo bom ali para chegar até o cliente. Então, reduz a variabilidade e aumenta a confiabilidade dos seus resultados utilizando a nossa linha. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nossa linha. Então, nós temos a DQO em diferentes faixas, tá? Tem 5 faixas diferentes. Algumas delas, ela vai o branco de reação revelado. Na faixa mais sensível, no caso, você precisa fazer o próprio branco, e tem algumas faixas que são menos sensíveis que você pode zerar ele contra o ar, digamos assim, contra nada no espectro, no equipamento. E aí você utiliza ali os kits, tá? As cubetinhas. É, Temos também o kit que ele não utiliza de curva analítica, né, que é a DBO Sim, tá? Então é um kit em cubeta de DBO, então é um kit que vem ganhado bastante força e visibilidade, tá, dentro dos laboratórios nesses últimos meses e anos aí, porque ele é um kit que é uma mão na roda, né? Ele tu não precisa, comparado a outros métodos, aos outros métodos de quantificação de DBO, você vai fazer em cubetas, né? Então, o volume de amostra que você precisa ter, o volume de água de diluição que você vai ter que utilizar, e o volume de trabalho, né? Ele é muito menor comparado a outras metodologias. Então, para laboratórios que têm uma alta demanda, isso é uma mão na roda absurda, tá? Temos os fenóis também, tá? Então, tranquilo, nitrato, nitrogênio total, então cada um com suas especificações.
nitrogênio amoniacal, da faixa baixa, nitrogênio amoniacal, faixa alta, o fósforo total, faixa alta, fósforo total, faixa baixa, ortofosfatos, detergentes aniônicos, né, que são surfactantes, também é muito bom, os laboratórios costumam gostar bastante, porque a metodologia standard você vai usar aquele funil ali de separação que pô, você usa um alto volume de clorofórmio, enfim, então você consegue diminuir muito desse risco, né, que você tem dentro do laboratório, né, periculosidade, enfim, utilizando em kits que é muito mais tranquilinho, né? Sulfeto também, e aí a gente entra também em garrafas, tá? Então, nas garrafas, o que acontece? O custo aqui ele é um pouquinho menor por análise, mas é, aqui o invase tem que ser feito por conta do laboratório, tá? Então você compra aqui, você tem todas as soluções de revelação, elas estão dosadas dentro de uma garrafa, você vai ter que ter as cubetas para dosar eles dentro ali, certificar que está dosado bem certinho, para daí você fazer a própria curva, né? Não vem uma curva também atrelada na garrafa, e conseguir quantificar. Então temos o DQOS em garrafa, de todas as faixas, o nitrato em garrafa e o nitrogênio amoniacal em garrafa das duas faixas também, tá? Então, no mais é isso. Obrigado para todos aí que se disponibilizaram, ficaram comigo até o fim, tá? Eu fico aberto aqui a perguntas agora e, e é isso aí. Então, da metodologia de DBO, já ouvi falar muito sobre metodologia de DBO, mas não sabe muito bem como funciona. Então, a metodologia de DBO ela vai partir da incubação, né, da amostra e ainda vai ser incubada por 5 dias para revelação. Mas o que acontece? Você vai ter então sua água de diluição, então que ela é formada ali com sua semente, né, o inóculo, enfim, vai ser aerada para ter um oxigênio dissolvido ali dentro. E então são três partes, né? O primeiro é o preparo da água de diluição. Depois do preparo da água de diluição, você tem a incubação em determinadas faixas, tá? Então, ele tem 4 faixas diferentes ali de incubação, tá? Então, é a faixa A, B, C e D. E a partir de quanto você espera, então, da tua amostra, né, de DBO, você vai incubar em faixas diferentes daquele mesmo kit, que é um kit que vai de 3, né, de 5, na verdade, até 1.000 miligramas por litro, tá? Então, você sabendo mais ou menos qual que é a DQO que ele vai dar, a DBO no caso, você vai incubar de acordo, né? Então você incuba ele e dentro de 5 dias você revela ele, tá? Na revelação ele utiliza ali um reagente com ferro e aí então o ferro reage com oxigênio, ele produz então um, um produto com a coloração bem avermelhada, né? A gente costuma dizer que é exatamente aquela reação que a gente tem no sangue, né? Ferro e oxigênio. Então, conforme mais oxigênio você tem, mais escuro vai ficar aquela amostra, tá? E quanto mais escuro ficar aquela amostra, mais oxigênio você tem, e aí esse é o controle, digamos, né? Que você faz um controle, e depois de 5 dias, aquele que você colocou a sua amostra, os micro-organismos vão consumir aquele oxigênio, que é a DBO, né? E aí, quando você fazer essa revelação, ele vai ficar com uma coloração um pouquinho menor, um pouquinho mais clara, no caso, né? Porque ele teve o oxigênio, o OD ali já está um pouco menor. E é por essa diferença que você tem dessa coloração que ele é quantificado a DBO, tá? É possível utilizar a curva que vocês mandam para a validação de método? Não é possível, tá? Você está utilizando a curva, você tem que fazer a própria curva dentro do seu laboratório para validação, né, conforme normas, né, e auditoria, enfim. Mas se você só quer fazer algum teste ali, você pode estar utilizando essa curva e com certeza também você pode utilizar como um, um norte, né? Porque não vai fugir muito daquilo, tá? Dentro daquela metodologia, daquela faixa, a curva vai ficar bem parecida com o que nós já enviamos, tá? Bom, gente, no mais é isso. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato, tá? Com o laboratório, né? E eu vou estar respondendo as perguntas de vocês por lá.
Então, obrigado a todos por me acompanharem aí. E é isso aí, então, bom dia para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau.